Beto Almeida, jornalista, que é nosso convidado de hoje de Café na Política, para dissertar sobre a situação venezuelo-colombiana, ou colombiana-venezuela. Então, Beto, essa do Uribe, qual é realmente a dele, hein? Olha, durante 8 anos, é importante que os telespectadores do Café na Política atentem para isso, o Uribe tentou colocar a situação dos dois países, Colômbia e Venezuela, num plano de conflito permanente, né? Mas nunca chegando às vias de fato. Essa, digamos, tensão regulada tem algum objetivo? Alguém pode se perguntar, mas qual será o objetivo verdadeiro? Ora, mediante essa situação, você tenta paralisar planos da Venezuela de buscar maiores integrações com segmentos da sociedade colombiana que estariam dispostos a uma determinada colaboração comercial, acordos científicos, acordos culturais. Vale lembrar, Leite, há 4 milhões de colombianos vivendo na Venezuela hoje. 4 milhões. A Venezuela é um país de apenas 28 milhões de habitantes. Então, isso não é irrelevante. E esses colombianos que moram na Venezuela já têm, por exemplo, documentação, coisas que os hispano-americanos que moram nos Estados Unidos, em boa medida, não têm cidadania plena. Mas na Venezuela, os colombianos que lá vivem recebem atendimento médico, inclusive de médicos cubanos, gratuito. Recebem o direito à educação, documentos, proteção, segurança, coisa que eles perderam na própria Colômbia, nas áreas de guerra, onde as Farc têm conflitos, né? Então, quer dizer, o Uribe, durante 8 anos, apostou numa industrialização das tensões para receber financiamentos norte-americanos. Pois mas é isso, Beto, mas ele acabou isolando a Colômbia, né? A Colômbia, né, que é um país que inclusive produtor de petróleo, ele poderia estar numa situação melhor, né? Mas por causa desse alinhamento automático, nessa tal de relação carnal de que falava o antigo Menem, né, com os Estados Unidos, ele deixa não só a Colômbia, como principalmente a sua elite, numa situação muito difícil. O próprio presidente eleito, que é o Juan Manuel Santos, ele era ministro da Defesa e era um dos caras mais falcões, né, do governo Uribe, você sabe. E hoje ele está mais ou menos moderado, talvez refletindo a situação, né, que vive a própria Colômbia, a situação financeira, de recessão, de alto desemprego. Como é que você acha que vai desembocar isso? Eu creio que o novo governo Santos será necessariamente obrigado a fazer uma reacomodação de forças para receber, por exemplo, os setores que negaram o terceiro mandato do Uribe. Então, quer dizer, o Uribe apoiou o Santos com reservas, com ressalvas, porque na verdade queria ser ele, e não... Porque o Uribe é muito mais diretamente ligado à oligarquia. Já o Santos também, porém, ele é um grande empresário do setor de telecomunicações, estudou nos Estados Unidos, tudo isso. Mas veja que mesmo com o Uribe havia um plano de construção, ou há um processo de construção, está em marcha, de um gasoduto ligando Venezuela e Colômbia. Isso favorece o quê? Uma integração econômica, né? Isso não favorece aos que querem uma guerra, aos que querem hostilidades, aos que querem ruptura de relações. Não. Favorece o sentido contrário. Aliás, recupera antecedentes históricos, já que Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia e até mesmo Panamá foram a grande Colômbia, né, na época do Bolívar. Quer dizer, esse sentimento gran-colombiano, a oligarquia colombiana faz tudo para que ele não renasça. Assim como a oligarquia venezuelana derrotada pelo Chávez também falava em Bolívia desde que ele ficasse lá na tumba, que ele não saísse, principalmente as suas ideias de integracionistas, né, que aliás tem aqui um correligionário no nosso José Inácio Abreu Lima, o pernambucano Abreu Lima, que lutou ao lado de Bolívar. Então, a gente apostando no isolamento econômico industrial da Colômbia, que favorece
do predomínio dos interesses norte-americanos sobre o país, né? Que fique como está. Ou seja, que não avance mais o mercado interno, que não gere mais emprego, como você formulou, que não tenha escoamento de produção, da produção para a Venezuela. Isso prejudica o setor industrial que quer expansão produtiva. A oligarquia não precisa. A oligarquia quer viver à sombra dos planos da economia de guerra norte-americana. Então, Beto, você falou em integração, mas parece que a integração parece que está no fulcro, né, das motivações dos Estados Unidos e da Europa também, né, que ela está muito ativa no combate ao Chávez, né, ao regime democrático de Chávez, mas parece que essa integração, porque ela aumentou em escala, né, principalmente o nosso intercâmbio, né, do Brasil com a Venezuela, que era coisa de 300 milhões de dólares e hoje está quase nos 10 bilhões, né? E o mesmo aconteceu com a Argentina, né? Ainda tem a ALBA, essa organização que o Chávez e o Fidel Castro construíram. Então isso deve estar já também criando prejuízos financeiros daquelas grandes potências que recebiam, quer dizer, compravam material a preços vis, né? Principalmente das nossas matérias-primas. Claro. Veja bem, Leite, não é apenas uma retórica itamarateca o discurso da integração. O Brasil está construindo o maior porto naval em Cuba, através da Petrobras e da Odebrecht. O Brasil está construindo grandes obras de infraestrutura na Venezuela. Aliás, uma das coisas que os setores, digamos, imperiais, semicoloniais, não querem é que a Venezuela se industrialize. Pela primeira vez na sua história, a Venezuela está pegando a receita petroleira para transformá-la em metrô, usina hidrelétrica, casa, escola, saúde para o povo. Isso nunca aconteceu. Então, e antes esse dinheiro ia para onde? Antes esse dinheiro exclusivamente engordava a oligarquia venezuelana, que nós sabemos tinha o maior consumo de caviar e de champanhe do mundo depois da burguesia francesa. E 80% da população venezuelana vivia na miséria mais absoluta, mais brutal. E também era remetido... E hoje, depois de 10 anos de Chávez, quanto é que está essa pobreza? Uns 20%? Basta dizer que a redistribuição de renda começa pelo salário mínimo equivalente a $730. Mas todo mundo paga o salário mínimo lá? Porque não, salário mínimo... Mas é um salário mínimo. Claro que você ainda tem nas economias latino-americanas, inclusive na brasileira, que é a mais forte, uma boa massa de cidadãos que estão excluídos, que estão no Bolsa Família, ainda não recebem o salário mínimo. Né? Aliás, não tem trabalho ainda, né? E poderiam ter, porque aqui tem potencial. Não, porque o índice de desemprego, o Chávez encontrou a Venezuela lá com 30%, eu acho, de desemprego, e hoje está entre 7% e 8%. É muito expressiva essa conquista, né? Sobretudo quando a Venezuela é o país que mais reduziu o índice de desnutrição infantil na América do Sul. Quer dizer, o Brasil, pelo potencial econômico que tem, já poderia ter superado. A Venezuela não tem mais analfabeto. A Unesco declarou Venezuela território livre do analfabeto. Bolívia também, né? O Equador também. Então, quer dizer, nós temos uma situação que é uma diferença social importante. Agora, mais do que isso, é a instalação de indústrias na Venezuela. Então, nós vamos continuar a debater esta situação de integração, mais a questão comunicacional ou de comunicação no próximo bloco.